Boa noite, pessoal. Tudo bem? Enquanto o pessoal está chegando, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Melissa Marconi. Eu sou psicóloga. Eu trabalho desde 2003 na minha área e tenho clínica. Sou formada em 2007 e tenho clínica há 11 anos. E hoje a gente vai ter um assunto bem interessante. É um assunto muito comum, muito frequente dentro da clínica. E como vocês já me conhecem, vocês sabem que o meu trabalho aqui, né, na mídia, na rede social, ele é muito embasado na minha vivência, na experiência que eu tenho dentro da clínica. E fui pensando, né, conforme o tempo foi passando, fui pensando numa forma de eu colocar para fora, para mais pessoas, tudo isso que eu fui vivenciando, que eu fui aprendendo dentro da clínica. E eu sou uma pessoa muito observadora. E essa observação que eu faço, ela não está ligada só ao que eu vivo dentro da clínica. Eu observo tudo. E desde antes, até mesmo antes de eu me formar, antes de eu ter a clínica, de eu ter essa vivência com as pessoas, eu sempre fui observando que um dos grandes conflitos na vida de uma pessoa, ele acontece dentro do primeiro ano do nascimento do filho, né, dessa família. E aí eu fiquei observando, eu sempre observei muito, então pessoas próximas, amigas, parentes, né? Dentro desse primeiro ano eu vivenciei isso, né, com o meu primeiro filho. Claro que o segundo é um pouco diferente, né? A gente já sabe como vai ser, mas dentro do primeiro vivenciei muitos conflitos, muitas dificuldades, e eu fui percebendo que dentro da clínica essa queixa, ela é muito frequente. E ela é muito comum entre as mulheres. Então, o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar dos problemas que existem dentro do casamento, quando chega a maternidade. Então, vocês, quem vem me acompanhando, né, vem percebendo que a gente vem aí de alguns encontros, algumas lives, a gente vem falando da vida da mulher, dessa expectativa da maternidade, do nascimento de um filho. Já lá atrás a gente já vê uma diferença muito grande entre a expectativa da mulher em relação à família, em relação à maternidade, e a do homem, né? A gente pensa nisso, a gente sonha com isso desde muito pequena. Desde bem pequenininha, quando a gente brinca de casinha lá com as nossas amigas, com as nossas bonecas. E então o grande choque, ele já começa aí. Ele já começa dessa situação específica. Qual? Das expectativas. Vocês já perceberam, eu já falei bastante para vocês, que a expectativa, ela é a grande irmã da frustração. Quanto mais expectativa eu tenho em relação a uma situação, a algo, a tendência é maior ser a minha frustração. Então a mulher já vem com aquela expectativa, com aquela esperança, e aí, quando ela se casa, ela começa a pensar que já está na hora dela começar a formar a tão sonhada família dela. E aí eles começam a refletir e a entrar nesse caminho para se ter um filho. Aí começam as dificuldades da gestação. A gestação para muita gente não é uma coisa maravilhosa, né? Tem gente que sim, que se sente super bem, tem gente que não. E aí vem o nascimento do filho. E o que acontece? A nossa vida, como eu disse na live passada, ela muda 180 graus, a vida da mulher. O que é 180 graus? Eu tenho domínio hoje, né, completo, dos meus horários, da minha vida, de tudo que eu faço, e de repente eu não tenho controle nem do horário que eu tomo banho. E como a gente vem de uma geração em que a gente está se inserindo no mercado de trabalho, nós estamos buscando direitos iguais, qual é a ideia que a gente faz dentro da maternidade?
direitos iguais, né? Vamos fazer tudo igual. E é tudo igual? Dá para ser tudo igual? Então, eu quero tirar vocês da questão do gênero. Esqueçam homem e mulher. Esqueçam, tá? Eu quero que vocês pensem em pessoas. Existem pessoas iguais? Iguais. Não. Somos diferentes uns dos outros. Isso é um fato. Se isso é fato, é real, como que dentro de uma casa vai ser exatamente igual? Mas Melissa, ele é tão pai quanto eu sou mãe. Mas ele é uma pessoa diferente de você. Ele é diferente, você é diferente dele. E aonde é que a gente viu que tudo, exatamente tudo, o jeito que a gente faz é extremamente correto? Nós temos, claro, instintivamente, energeticamente, a gente tem essa carga materna dentro da gente. Então, quando realmente nasce um filho, a gente se transforma, né? A gente aprende a ser mãe assim, ó, um passe de mágica. Não é tão simples assim, mas a gente sabe, sente o que a gente tem que fazer. Claro, né? Na grande maioria das vezes, esse filho foi gerado dentro da gente. Nosso corpo, a nossa parte emocional, ela já tem uma preparação. E para o homem? Quando é que nasce o filho para o homem? É instantâneo? É ali na cesárea, no parto? Muitas vezes não. Muitas vezes não é nesse momento. Até o homem processar, né, emocionalmente que ele tem uma criança, que ele tem um filho, muitas vezes pode ser uma semana depois, um mês depois. Mas Melissa, que absurdo. Por que absurdo? Qual é o absurdo? São situações diferentes. Ele não gerou aquela criança, ele estava acompanhando, mas tudo que passou dentro da gente com essa criança, nós sentimos. Não foram eles. E aí começa, a partir daí começa. Então, a gente, né, lá tem que fazer a mamadeira, tem que acordar de madrugada, a gente vai dar, vai amamentar. E aí o homem, ele fica ali, né, meio perdido, muito perdido. E o que a gente pensa como mulher? Por que eu falo a gente? Porque eu já pensei assim, dessa forma. Ele não tá vendo? Ele não tá entendendo o que tá acontecendo? Ele não tá vendo que eu preciso da mamadeira? Ou que meu filho tá chorando e ele precisa trocar fralda? Eu acho que ele até está vendo esse movimento. Mas ele não tá entendendo de fato o que ele tem que fazer. A gente absorve como tem que fazer porque a gente observou, a gente brincou de boneca, a gente vivencia a maternidade desde muito cedo na nossa vida. O homem não. E aí começam as cobranças. O que eu já escutei de cobranças, de insatisfação, né, que é onde começam os conflitos, porque ele não me ajuda, porque eu trabalho tanto quanto ele, então tinha que ser dividido exatamente igual. Será que vai ser exatamente igual? Será que tem como ser exatamente igual? E o nosso exatamente igual é praticamente uma adivinhação. Ele tinha que adivinhar que neste momento eu queria muito que ele fosse lá e lavasse a louça daquele jeito que eu lavo, neste momento que seria o momento que eu lavaria, e se não for dessa forma eu não estarei satisfeita. E aí a gente começa a pensar, o que realmente vale a pena? Eu preciso mesmo, né, da minha casa exatamente em ordem, da forma que eu desejo, na hora que eu desejo? Será que se ele buscar uma madeira para mim, eu fizer um pedido,
né? Dele buscar a mamadeira, explicar pela milésima vez como faz a mamadeira, porque isso é real, isso acontece. Tem algum problema? Ele já devia ter aprendido. Mas e se ele não aprendeu? O homem, infelizmente, felizmente, ele é muito seletivo, né? Ele grava aquilo que é muito importante para ele. E energeticamente, ancestralmente, fazer uma mamadeira não é tão importante para ele. Mas não quer dizer que se você pede, né, que você faça esse pedido, que ele não vai fazer. Não quer dizer isso. Então, onde eu quero chegar? O que eu comecei a observar? Né? Então, eu recebo na clínica, a mulher nesse estágio, ela já está exausta, estafada, ela está estafada do trabalho dela, ela está exausta da casa, né? Porque tem que estar impecável, desse trabalho com os filhos e da ausência paterna. Só que, na grande maioria das vezes, pelo menos o que eu acompanhei, a mulher, ela não consegue verbalizar de uma maneira que o homem consiga absorver. Que maneira é essa, Melissa? O que acontece? Né? Você que está me vendo, você que está me assistindo, você vai entender o que eu estou falando. Talvez você até se identifique. Quando você vai falar algo, você já não está explodindo? Você já não chegou num ponto em que você já está aqui, já passou, e a hora que você vai falar, você já tá gritando, você já tá berrando, você já tá voltando o que aconteceu ontem, antes de ontem, que ele nem percebeu. E aí, como fica a nossa comunicação? Péssima. É incompreensível. Mas não é incompreensível para o homem. Você compreende quando alguém tá gritando com você? É difícil, né? Então, aonde tá, eu sempre uso essa palavra, né? Aonde tá a inteligência da mulher? Nós somos muito inteligentes, principalmente emocionalmente. Nós temos uma inteligência emocional absurda. A gente capta sinais, a gente tem sexto, sétimo sentido. E por que a gente não vira a chavinha e pede? Oi, né, João, por favor, você não pode ir na cozinha e fazer 30 ml, né? Esquentar 30 ml de água, aí você vai na lata, você vai colocar 2 escopos na mamadeira, vai chacoalhar bem, tampa o bico e traz aqui pra mim, por favor. Por favor? Que absurdo. Ele é pai do meu filho. O que tem? Porque ele é pai do seu filho, você não pode pedir por favor. Ninguém me pede por favor, Melissa. Por favor, dê um banho no nosso filho. E todo dia que seu marido acorda, você pede, por favor, amor, vai trabalhar hoje. Ele pede pra você? Amor, por favor, hoje você pode trabalhar e pagar o meu boleto? Não. E qual é o problema? Qual é o problema eu criar um relacionamento com essa pessoa agradável, saudável? Por que eu não posso pedir por favor? Se eu pediria para qualquer pessoa. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma funcionária na minha casa que me ajuda muito. Tudo eu peço por favor. Eu podia pensar, ué, eu pago ela, eu pago, mas eu sou educada. Mas não custa eu pedir por favor. E por que pro meu marido eu não posso pedir por favor? Porque ele é pai também? O que tem? Vocês estão entendendo que a gente traz uma coisa tão forte? Eu vou falar essa palavra, tá? Essas palavras, e eu não quero que vocês me entendam mal. Então, assim, essa coisa dos direitos iguais, né? Temos, mas não dá pra ser igual, porque nós somos diferentes. Cada ser humano é diferente do outro. Não é só homem e mulher. Uma diferença gritante entre o homem e uma mulher. Todo mundo convive com o homem, né?
ou o pai, ou o irmão, ou o marido. Claro que tem as suas diferenças sutis, mas tem uma diferença que é muito clara. O homem, ele é muito focal. Eu sempre falo isso pra vocês. O que é focal? Ele tá prestando atenção numa coisa, ele tá prestando atenção em uma coisa. O ouvido dele chega a tampar, ele é seletivo, ele tá gastando toda a energia dele ali. O que isso quer dizer? Que quando ele está lá falando ao telefone, ou ele tá mandando uma mensagem, ou ele tá jogando um joguinho e tá caindo o mundo na tua casa com você e com seus filhos, ele não está escutando. E aí, o que você pensa? Porque eu já pensei, eu já escutei pessoas falando, tá de brincadeira comigo. Não é possível. Além de tudo que eu faço, ele não tá de brincadeira. Você chamou ele? Chamou, educadamente. Oi, amor, sei lá como você chama seu marido. Você pode fazer um favor pra mim? Se for urgente, né? Urgentíssimo, sua filha, seu filho está berrando e ela precisa da mamadeira naquele momento. Olha, eu preciso agora da mamadeira porque a fulaninha de tal tá chorando. Agora, amor, eu preciso que você lave a louça. Agora. Tem que ser agora. Por que eu tô falando isso? Porque eu faço isso também. Só que eu tô aprendendo cada dia mais. Eu fico hoje refletindo, por que precisa ser agora? Agora. Eu tenho duas alternativas, tá? Para ser agora, ou eu faço, não tô a fim de fazer. Então pode ser que não seja agora. O que você prefere? Né? Olhar, passar e ver a louça, mas você não pôs a mão na louça? Ou ir lá e lavar, sem você ficar pé da vida. Por quê? Porque foi uma escolha. Porque você quis lavar a louça agora. Vocês estão entendendo? Dentro da clínica, com tudo que eu vou escutando, eu comecei a perceber que tudo é tão simples. O que é simples? É tudo tão mais fácil. A gente está complicando demais. Nós estamos tornando a nossa vida muito difícil. Mas, Melissa, olha, meu marido, ele é uma pessoa muito difícil, tá? Ele é muito bagunceiro, né? Teve a dona Zefa semana passada, um monte de gente falando que o marido larga a cueca no chão, né? A dona Zefa foi brincando. E assim, você vai selecionar o que te incomoda. Te incomoda pegar a cueca dele do chão ou te incomoda deixar lá? Me incomoda deixar lá. Então, você tá fazendo uma escolha de pegar a cueca dele do chão. Tudo é uma escolha. Uma vez, eu recebi uma paciente, eu vou falar sobre esse assunto, vou contar essa história para explicar a questão da escolha. Que dentro da maternidade ela é o tempo todo, dentro do casamento. Ela chegou para se separar do marido, né? E ela começou a dizer pra mim que ela não se separava, o primeiro discurso, porque o marido era muito bravo e ela tinha medo dele fazer alguma coisa contra ela, matá-la, alguma coisa do tipo. E no decorrer da terapia, a gente começou a perceber que, assim, ele era mesmo bravo, mas o medo dela era muito maior. Só que a gente descobriu que ela não estava com medo dele fazer algo com ela. Ela estava com medo de enfrentar a separação. Então, o que a gente acabou entendendo? Ela estava escolhendo não se separar. Ela não estava presa naquele casamento. Ela achava que ela estava. Tô presa. Ele não me deixa separar dele. Mas não é verdade. Ela não estava presa. Ela escolheu ficar por outros motivos, porque ela tinha medo, porque ela estava preocupada com a questão material, com um monte de coisa. E dentro da maternidade, dentro dessa sobrecarga que a gente está vivendo, existem escolhas. Vocês já se perguntaram por que tudo tem que estar perfeito? Intacto, perfeito, maravilhoso. A pia tem que estar brilhando, o chão não tem que ter um cabelo, meu filho tem que estar cheiroso, bonitinho, com aquele pijama.
Melissa, mas eu gosto muito do perfeito. Tá bom, é uma escolha. O que isso quer dizer? Que se você der pro seu marido fazer, talvez não vá sair perfeito, porque o perfeito é o seu jeito. E aí você vai ficar brava, e aí você vai brigar com ele, por que ele não fez? Mas, gente, ele nem tá sabendo o que tá acontecendo. Aí o que o homem vai pensando? Ah, sei lá, né, hormonal, realmente, ela tá cansada, mas ele se vê perdido. E hoje em dia, a gente tem uma realidade muito diferente de antigamente. Olha, presta atenção, olha onde nós estamos convergindo, acho que é convergindo, né? Convergendo, não sei o nome. Olha onde a gente está chegando, tá? A mulher, ela vem lá do passado com essa carga de dona de casa, de mulher exemplar, de mulher perfeita, de esposa perfeita e mãe perfeita, certo? O homem vem lá de trás com aquela imagem do homem provedor, que só trabalha, que chega em casa, estica o pé e a mulher põe o chinelo no pé dele, que a mulher serve ele na mesa, abre o jornal e põe na frente. Chegamos. Nós mudamos. Nós não somos mais aquelas mulheres. Mas eles também não são mais aqueles homens. Existe uma evolução. Eles só não estão acompanhando a gente. Porque é difícil acompanhar a gente, né? Nem a gente acompanha a gente. Então, olha como tá vindo uma coisa da outra, né? Realidades assim completamente opostas. E aí a gente queria que eles estivessem no mesmo ponto que a gente. Eu queria muito que ele entendesse que ele tem que chegar em casa e ele tem que fazer janta. Você já pediu? Só que assim, se ele fizer um pão com mortadela, pode ser a janta dele. Não quero. Então faça. Mas existe esse pedido? Existe esse movimento? Você está fazendo esse movimento ou você está bloqueando? Porque o que eu vejo na clínica? Chega todo mundo bloqueada. Chega todo mundo com um muro na frente. Não tem comunicação que renda aí. Não existe. E aí, qual que é o trabalho que a gente vai fazendo? A mulher, ela vai se enxergando, porque ela enxerga ele. Ele é o vilão, ele é o atacante. Eu não tô aqui defendendo os homens. De maneira nenhuma. Mas eu também não tô defendendo a gente. Porque a gente complica bastante também. Homem é muito prático. Homem é muito simples. Homem tem um pensamento claro, objetivo. A gente dá voltas. Tem uma parte de um livro, Mulheres, eu falei esses dias, a pessoa até me corrigiu, a Natália tá me assistindo. Mulheres são de Marte, homens são de Vênus, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Que o homem, os dois estão deitados na cama, né? Só pra você ver a diferença. Isso não é um livro atual, tá? Eles estão deitados na cama, os dois estão olhando pra cima, pro teto, e aí ela tá lá, maquinando. Obrigado, Natália. Maquinando, o que ela tá pensando? Ela tá assim, ai meu Deus, olha como ele tá quieto. Olha como ele tá mudo, ele não fala comigo, ele deve ter outra. Ela tá lá, pensando. Aí mostra o pensamento dele. Ele tá olhando pro teto, tentando entender como que a mosca fica parada no teto de ponta cabeça. Ele não tá pensando nada. A gente tá fervendo. Só que qual que é o problema? A gente pensa, a gente faz isso o tempo todo. E precisa? Não pode ser mais leve? Melissa, eu quero tudo em ordem. Tá? Tudo bem. Escolheu, né? Escolheu. Você escolheu, tá tudo em ordem. E eu quero tudo na minha hora. Eu tenho que chegar às 7h30 e a louça tá lavada. Eu passo o pano no chão. Fechou. Se ele não fizer, tudo bem? Porque é uma escolha sua. Não, eu quero ajuda. Ah,
então mudamos completamente o assunto. Você quer ajuda, certo? Quando a gente pede ajuda para alguém, a gente determina como tem que ser essa ajuda. Olha, eu quero ajuda, mas eu quero que você venha, tá? Num carro branco. Não, a gente só pede ajuda. E dentro de casa é igual. Por que lá fora, na sociedade, a gente se comporta educadamente, a gente fala baixo, a gente entende o outro, e dentro da nossa casa não? É mais fácil. Tá ali todo dia, eu tô sabendo como ele funciona. Então, se eu pedir pro meu marido lavar a louça agora e eu sei que ele não faz nada agora, eu vou ficar brava porque ele não foi agora? Eu já entendi que ele não vai agora. Mas eu tô insistindo, porque ele tem que ser o príncipe encantado, aquele príncipe encantado lá, né? Que veio me salvar, que veio me fazer feliz, que não existe. Porque não existe. Quem vai te fazer feliz? Você. Teu filho vai te fazer feliz? Não. Ele vai te trazer uma felicidade muito grande. Muito grande. Quem é mãe sabe do que eu tô dizendo. É fácil ter filho? Não. Existem momentos muito, muito, muito prazerosos. Mas é difícil. A gente se desgasta, a gente se anula. E uma das formas da gente encontrar um alívio, um respiro dentro desses conflitos é eu não ficar olhando para o outro e ficar esperando que ele faça algo para que eu tenha um tempo para mim. Não. Você buscou? Melissa, eu não tenho como. Tem. Eu conversei com uma moça esses dias, ela não mora aqui no país, ela mora no Canadá. Sabe o que ela faz? No Canadá, fora daqui, é muito diferente, a gente não tem ajuda, né, de funcionário em casa, é você por si mesmo. E ela tem 2 filhos. Então ela corre com esses meninos o dia inteiro pra lá e pra cá. Sabe o que ela me falou? Que ela acorda todo dia, não é pra você fazer isso, tá? Tô falando que ela encontrou o jeito dela. Ela acorda todo dia 4:30 da manhã, ela faz a meditação dela, ela faz atividade física, ela lê, ela faz o que ela gosta, ela pinta, sei lá o que ela gosta. Às 7 horas da manhã ela tá exercendo a função mãe. O que isso significa? Que ela encontrou um tempo pra ela. Seja ele qual for. Pode ser 4 horas da manhã, pode ser depois que seu filho dorme, mas você não pode se abandonar. Porque a sua frustração vai aumentar e onde é que você vai jogar toda essa frustração? No seu marido, que era para ser o seu príncipe encantado, te trazer toda a felicidade do mundo. E aí vai doendo cada vez mais, eu vou jogando cada vez mais nessa pessoa a expectativa, eu vou me frustrando, eu vou criando conflitos, aí eu não consigo conversar direito, eu já explodo, eu já tô brava, eu já xingo, né, entre aspas. Aí não tem, né, não tem santo que consiga se comunicar com a gente. Abaixa a guarda. O teu marido, o pai do seu filho, ele não é o seu inimigo. Ele não pode ser o seu inimigo. A não ser que, né, em alguns casos que eu também já acompanhei, existem agressões físicas, verbais, aí é uma outra, aí é um outro ponto, aí é uma outra história. Mas se você está vivendo esse conflito por conta da divisão de tarefas, que devia ser exatamente igual. Sabe quando a gente é criança e a gente tem irmão, quem tem irmão sabe, a gente ia pôr o suco no copo e a gente mede o suco para ficar exatamente igual? Aí sai pau, né? Sempre saía pau, porque um tava 1 milímetro a mais do outro. A gente tá fazendo igual. Eu lavei 5 copos hoje. Ele lavou 2. Por que a gente fica fazendo isso? O seu marido, o seu companheiro, o seu namorado, com certeza, ele tem a maneira dele de demonstrar afeto. Todos nós temos. E nem sempre essa maneira de demonstrar afeto, ela é aquela
aquela montada, né? Aquela que a gente conhece de novela, de filme, de livro. Às vezes não é. E nem por isso ele não me ama, tá? Não é por isso que ele não me ama. Simplesmente a forma dele demonstrar afeto é diferente. E você já observou? Qual é a forma do seu marido demonstrar afeto? E você é carinhosa com ele? Você cuida dele também? Melissa, eu não sou cuidada. Olha, uma vez não, tem uma frase, né, e eu vou contar a história. Tem uma frase que eu sempre escutei na minha vida inteira e eu nunca entendi. Tem um monte de coisa que eu não entendi e fui entendendo depois. Que você precisa dar para receber. Então tá, como é que eu faço para dar para receber, né? Você fica meio perdida, não tem um exemplo e um dia me deram um exemplo. Então, imagina que você acorda amanhã e você quer sair na rua e você quer que todo mundo que você encontre te dê bom dia. Então, você sai, mas você abaixa a cabeça e vai. Vai ter gente que vai te dar bom dia? Vai, um ou outro vai te dar. Todo mundo vai te dar bom dia? Não. Agora, levanta amanhã, vai pra rua e dê bom dia para todo mundo que você cruzar. Até aquele que vai ser pego despercebido, ele vai te dar bom dia. Então você não vai receber bom dia de todo mundo? Você entendeu por que a gente tem que dar para receber? Eu também preciso fazer minha parte. O meu marido, ele é um ser humano. Existe uma coisa em torno da gente. Por que eu trabalho com mulher? Aqui, né, na minha rede social, não atendo só mulheres na clínica, mas é o meu público maior. Mas aqui na rede social eu falo com você, como mulher. Por que eu gosto muito desse universo? Primeiro, porque é o meu universo. Segundo, porque eu acredito que a gente tem uma energia tão poderosa, tão forte. Primeiro, nós somos capazes de gerar um ser humano, né? Como eu sempre falo, nós não somos qualquer coisa. E essa energia que nos envolve, que não é só fisiológica, né? Tem muito mais aí. A gente é capaz de comandar a energia da nossa casa. Só que eu tenho que ser inteligente, emocionalmente. Porque o mesmo poder que eu tenho de elevar a minha casa, de fazer com que o meu ambiente se transforme num ambiente de paz, saudável, eu também tenho o poder de acabar com aquele ambiente. Melissa, mas isso, né? Eu já ouvi uma pessoa me perguntar, isso é um peso, né? Que peso que a gente carrega? Peso? Não acho que é peso. Eu acho que é um privilégio gigantesco. Olha isso. Olha o poder que a gente tem na nossa mão. De fazer as coisas mudarem, de fazer um ambiente de uma casa onde crescem seres humanos, crianças, melhorar. Você vai falar pra mim que isso é um peso? Então o que é bom? É pra isso que a gente veio. É pra isso que nós estamos, nós seres humanos, não só nós mulheres. Mas nós mulheres muito mais. Então por que eu não posso transformar o meu dia a dia num ambiente melhor pedindo por favor pro meu marido? Falando obrigado. Mas ele não tem ele tem obrigação de fazer. Obrigação? Você tem obrigação de fazer? Olha, existem muitas mulheres, né? A gente sabe que abandonam casa, filho, família. Existe essa possibilidade. Você quer? Eu não quero. Então eu não sou obrigada. Eu tô aqui porque eu quero. Eu cuido da minha casa, dos meus filhos, da minha família, eu deixo tudo em ordem. Porque eu decidi que eu quero. Então eu não sou obrigada. Mas o meu marido não me pede por favor. Qual o problema? E qual o problema? Você pedir por favor, olha, faz uma mamadeira pra mim, olha, me ajuda aqui. Detalhe, tá? Faça detalhe, detalhado pra ele.
Por quê? Porque não é o universo dele, nunca foi. Está começando a ser. Eu digo, eu tenho um filho de 13 anos, eu falo que a geração do meu filho para frente do meu filho, né, e um dia se eu tiver netos, essas gerações já vão ter um entendimento muito diferente da casa, da maternidade. Hoje em dia, vocês já não escutaram, né? Casais, esses dias uma seguidora minha colocou, achei super bacana, super legal. Ela colocou assim pra mim que ela é casada, eu acho que eles têm uma filha pequena, e aí, como ela ganha mais que ele, eles decidiram que ele ia cuidar da filha e da casa e ela ia trabalhar. Isso é muito comum? Não. Isso há 20, 30, 40 anos atrás era comum? Menos ainda. Imagina 80 anos atrás. Ah, nunca. Inadmissível. Agora pega essa linha, esse fato, né, essa história que eu tô contando e joga pra frente. Imagina daqui 30 anos, 40 anos, 80 anos. Vai ser muito mais comum. Porque onde é que tá escrito, né, que é o homem que tem que trabalhar, a gente tem que ficar em casa? Não tem nada escrito. Nós estamos mudando essa história. Só que essa história, ela está sendo modificada aos poucos, né? É uma evolução muito lenta. Por isso que a gente não pode olhar só o que a gente está vivendo agora. A gente tem que voltar lá no passado, nos nossos avós. Eu contei uma historinha aqui para vocês, não sei em qual live que foi, o meu avô, né, marido meu avô, né, da minha avó, o que ele fazia? Ele chegava em casa, não tinha a comida que ele queria, ele jogava tudo no chão. Tacava panela, tacava prato e faz outra coisa, eu não quero comer isso. E aí, minha avó abaixava a cabeça e ia lá, fazia. Isso existe hoje? Difícil? Até existe, mas é difícil. Vocês entendem? Que está tendo uma mudança, que ela é gradativa, que o nosso marido, o pai dos nossos filhos, ele está acompanhando gradativamente essa mudança. É um sofrimento muito grande para a gente também. Trabalhar fora, deixar nossos filhos, a gente também está sofrendo essa mudança gradativa. Eles também. Uma coisa que eu quero muito que vocês pensem é que eu quero que vocês fujam do gênero, né? Ele é homem, ele não vai me ajudar. Não, ele é uma pessoa, tá? Você é uma mulher, mas você é uma pessoa. E como pessoas, somos diferentes, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua forma de pensar. E não dá pra eu exigir que alguém seja igual a mim, porque eu não sei se o que eu faço, o que eu sou, tá correto. Pra mim tá, né? Mas pro outro eu acho que não. Vocês entenderam que é muito mais simples? Simples que eu digo é que não é fácil, né, fazer essa mudança. Mas é muito mais claro do que vocês imaginam. E é. Não tem segredo. Trate o outro com carinho, com afeto. Use as suas palavras que emanam energia, seu sentimento, de uma maneira afetuosa. Você vai receber afeto de volta. É inevitável, é a lei do universo. Ação e reação, tudo que eu dou, eu recebo de volta. Então, se você está recebendo descaso, presta atenção em o que você está fazendo. Você está tendo afeto dentro da tua casa? Ou você é um general que entra dando ordens da hora que chega, a hora que vai dormir, e ali você está correndo? Você está correndo para ir para onde? Aí é que tá. Aí daqui a pouco, tá? Seus filhos, meus filhos vão embora, porque vão. Aí a gente fica com a casa vazia. Aí eu não sei o que eu faço. Porque eu entrei num piloto automático, eu só fui fazendo. E aí acordei pra vida. Tenho 70 anos. Não deixa chegar nisso.
E a minha intenção aqui é essa. É fazer você enxergar que é simples. Não é fácil fazer essa mudança, né? Começar a tratar, você tá com um ranço, começar a tratar seu marido com carinho, mas tenta. Você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você só tem a ganhar. Tudo que eu ponho pra fora eu recebo de volta. Toda energia que eu ponho pra fora eu recebo de volta. É inevitável. Tá bom? Olha, eu vou responder, né? Vocês sabem que de domingo eu abro uma caixinha que precede a live de terça para eu colher algumas coisas. Eu sei que são assuntos muito delicados, até por isso que eu abro a caixinha. Eu sei que ninguém comenta aqui, é normal. Teve uma seguidora minha que ela relatou que ela teve uma experiência diferente, né? Ela teve um problema no parto, ela ficou na UTI e ela achou, né, que não ia dar certo. De repente, o marido se transformou, ele ficou muito parceiro, mas ela tinha uma pergunta para fazer. Ela colocou assim: por que eles se afastam? Eu acho que existem dois movimentos, tá? Eles se afastam e a gente também afasta eles. A gente também se afasta. Porque a hora que entra a maternidade, a gente olha 110% pro filho. A gente esquece que existe qualquer... A gente esquece da gente, né? Quanto mais do marido. O marido tá ali, coadjuvante. E ele sente. Ele é um ser humano. E ele sente. E ele quer fazer parte, mas ele não consegue. O vínculo nosso com os nossos filhos é muito forte. Ele tenta entrar, né? Mas aí a gente não vai deixando, aí a gente vai ficando brava, aí a gente vai realmente jogando ele lá pra longe. Aí, acho que baixou aqui, né? Minha conexão. Gente, vocês estão me ouvindo? Bom, quem estiver me ouvindo aí me fala, tá? Porque travou aqui pra mim, mas eu acho que voltou normal. Aí teve uma outra seguidora que ela falou pra mim das diferenças... Obrigado, Gé. Das diferenças da educação, né? Que é difícil, e é. Sabe aquela história da nossa avó? Que a gente tem que olhar a família? Quando a gente vai casar, a gente casa com a família? É verdade, tá? Só que eu não caso com a família, eu consigo manter uma distância, mas eu tenho que enxergar que a dinâmica daquela família, ela vai ter uma interferência ali e a gente precisa, como casal, se alinhar muito bem para que a gente fale a mesma língua na educação. A mesma língua, exatamente a mesma língua? Não tem jeito. Né? São situações, vivências muito diferentes, mas a gente precisa se alinhar, certo? Aí teve uma outra que falou pra mim que ela tem problemas com os filhos do marido, e ela percebeu que são grandes esses filhos, mas parece que quanto maiores, pior é os ciúmes. Olha, o que eu penso dessa situação, né? Eu acho que é um caso muito particular. Eu acredito que quando são pequenos é difícil também, são grandes é difícil também. Eu acho que depende de uma infinidade de variáveis. Então, tem como essas crianças foram criadas, o que aconteceu na separação, como é a mãe dessas crianças, como é o pai dessas crianças, como que é a relação entre vocês, e como esses filhos são como indivíduos, né? Então, não sei se só quando eles são adultos que eles são piores. Não. Tem muita criança, né, que é muito difícil esse contato, essa entrada dessa nova pessoa. Tem criança que não, tem adulto que lida super bem, filho adulto, e tem filho adulto que não. Então, entenda que nessa sua situação tem aí muitas variáveis, tá bom? Certo, pessoal? Bom, eu vou abrir para pergunta, né? Ninguém quer perguntar, mas tudo bem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa,
tô aqui para ouvir vocês. Como vocês sabem, amanhã é quarta, eu abro uma caixinha, tá? Mais aberta, assim, ampla, para vocês perguntarem o que vocês quiserem. E a semana que vem e a outra vai ter 2 novidades, mas eu não vou dar nenhum spoiler, tá bom? Vou contar para vocês só no meio da semana que vem, certo? Então, eu agradeço quem ficou aqui. A gente começou devagarzinho, né? Começou a entrar, acho que por causa do horário, começou a entrar mais gente depois. Agradeço todo mundo. Quem não assistiu, tem lá no feed, vai ficar salvo. Quem gostou, compartilha, manda para as amigas, para quem você acha que precisa assistir, que eu tô aqui só para ajudar vocês, tá bom? Então, boa noite, ótima semana para vocês e até terça que vem. Beijão!